bom. Liga, liga, liga. Isso aí, saudações, saudações. Muito bem, galera. Estamos começando, então, não apenas a nossa live, mas estamos começando também a apostila volume 4. Se você ainda não tem a apostila física, você pode, então, abrir aí também no Portal Positivo. Lá temos aí a apostila volume 4. Olha, gente, já estamos aí, já vencemos aí, com certeza, 3/4 aí da nosso conteúdo, faltando só então concluirmos esta apostila para finalizar o ano de 2020. Vamos chegando, a galerinha tá acordando, chegando aí na nossa aula e vamos tocando o bonde aí, viu? Lembrando que a aula está sendo gravada, isso significa que você poderá também depois rever a aula, se alguma coisa você deu. Bom, legal? Estamos aí, apostila volume 4, páginas 2 a página 2, página 3, página 4. É isso aí. Bom, sempre é muito importante a gente relembrar, né? É como se a gente pegasse um fio e estivéssemos puxando para a gente entender aí a lógica de tudo. Eu já repeti isso várias vezes, mas é sempre bom a gente lembrar que já estudamos a ideia de decidir dentro do possível, decidir sobre as ideias, decidir sobre os nossos atos, nosso comportamento. Então, até então, agora a gente trabalhou muito o eu, né, o nós, né, decidir dentro do possível, eu decidir dentro do possível, eu decidir sobre as ideias, eu decidir sobre os atos. O que a gente trabalhou também ao longo desse tempo aí foi uma questão de ser livre, liberdade, a que ponto a gente tem essa liberdade de decidir sobre as possíveis coisas, as possíveis ações, as possíveis ideias, até onde a gente é livre no pensar, até onde a gente é influenciado pelo pensamento alheio, né, o pensamento externo, e até onde nós expressamos tudo isso, como nós nos vestimos, como nós andamos, como nós falamos, ou seja, o que me influenciou, de certa forma, formando um pouquinho do meu caráter, formando um pouquinho da minha personalidade, né? Até mesmo o meu sotaque, o lugar onde que eu nasci, onde que eu estou morando, a minha parentela e todas essas cositas que estão ao meu redor, né? Tudo isso, de certa forma, influencia a minha vida. Então, na apostila 4, o tema, né? Só antes de entrar na apostila 4, o que vimos então? Um olhar sobre o corpo, isso na última apostila, um corpo que olha para si, um corpo que olha para você mesmo. Como é que um corpo olha para mim? No espelho, né? Um corpo que fala, um corpo que fala, um corpo que transmite recados, um corpo que convive. Então, essa palavrinha aí que a gente vai trabalhar, então, na nossa aula. O interessante, se você observar, apesar da gente falar de alguns filósofos, apesar da gente mostrar um pouco da filosofia, mas a filosofia, de certa forma, está tratando também muito sobre o nosso dia a dia, o nosso comportamento, as nossas ações, a intromissão da filosofia de forma saudável para a gente poder, então, perceber e se perceber também, ser percebido. Um corpo que convive foi o último tópico da apostila volume 3, passando então agora para a apostila volume 4, decidir como conviver. Oferecimento Colégio Castro Alves. Ok, galerinha, então estamos aí dentro desse tópico da apostila do volume 4, decidir como conviver. Já está vendo logo na capa, né, esse monte de jovens aí, então, estilos diferentes, né, jeitos diferentes, formas de pensar diferentes, a questão da individualidade. Agora, vamos observar o tema, né, da apostila volume 4, decidir como conviver. Decidir essa questão da nossa capacidade
de decidir algo? Você já é capaz de decidir alguma coisa ou tem ainda pessoas que decidem por você? Ou você já tem uma certa autonomia, uma certa responsabilidade de decidir se vai estudar, se não vai estudar, que roupa que vai vestir, o que vai comer? Você decide o que você vai comer, né, o que você tomou de café da manhã hoje, no seu almoço, no seu jantar. Você decide o que você veste, o que você está vestindo agora, ou já pediu para você tirar essa roupa, colocar uma outra e tal. Você decide sobre o seu banho, se você toma ou se você não toma banho, né? Então, decidir se vai estudar ou não, se vai fazer o dever, que horas, você já é, de certa forma, responsável por isso. A palavra decidir, então, significa que você está sendo capacitado ao longo da sua vida de tomar decisões importantes que você já tomou, está tomando e ainda tomará. Isso tudo por conta da questão da faixa etária, a idade fala muita coisa. A questão da faixa etária, ou seja, da maioridade civil à maioridade penal, maioridade civil é diferente da maioridade penal, viu? Então tem aquela questão do ser absolutamente incapaz, ou parcialmente capaz ou absolutamente capaz. Aquela questão da faixa etária dos 12, né, dos 16, dos 18 anos e até os 21 anos ainda temos essa questão da absolutamente capaz, a questão de que você já é capaz de fazer alguma coisa, votar e ser votado, comprar e ser comprado, não, comprar e ser comprado, não, votar e ser votado, eleger e ser eleito, né? Então, tudo isso passa pelo âmbito da decisão. E aí essa conjunção que está no nosso meio, decidir como comprar e ser comprado, foi massa, né? Eu fui na onda de comprar e ser comprado. Essa questão de comprar e ser comprado, Maria Luísa, até que, né, tipo assim, vou dar um exemplo. Você comprar e ser comprado, sua irmã chantageando você, tentando comprar você, os seus pais tentando comprar você. Maria Luísa, se você fizer isso para mim, olha só, eu vou te dar isso. Então, de certa forma, essa questão da compra, né, é a ideia do chantagear positivamente. Olha aqui, ó, eu lavei o prato para você, né, e tal. E aí, né, passa pela questão do como, decidir como, nessa conjunção, como conviver. Preste atenção que aí não está na situação de decidir como viver. A questão tem um com antes, conviver. Conviver com quê? Conviver com quem? Conviver, né, aonde? Vamos ver como nesse bairro, nessa cidade, nessa casa, nessa rua, com essa família, com esses vizinhos, nessa escola, nesse trabalho, nessa igreja, com essas pessoas, nesse país, nesse mundo. A pessoa pode tentar, talvez, conviver em outro mundo, mas é, de certa forma, uma necessidade humana a questão da convivência. Todos nós, todos seres humaninhos existem naturalmente essa necessidade da convivência, bem ou não, mas é uma necessidade que temos. Por isso que no início eu mostrei a questão do Pequeno Príncipe, porque ele estava sozinho no seu satélite e precisou sair para descobrir novos mundos, para conviver. Essa questão da convivência é uma questão desafiadora para a cabeça do ser humano. A gente vai trabalhar exatamente isso, viu? Bom, na página 2 da nossa apostila, volume 4, Decidir como viver, existe uma imagem aí de uma balança. É isso? É uma balança? Isso é uma balança, né? Exatamente, ó. Se vocês estão vendo uma balança? O que você está vendo aí? Uma balança? O que mais você está vendo nessa imagem além da balança? Tem mais alguma coisa aí? É uma balança? Ou quem sabe uma mulher segurando duas sacolas? Ah, estão vendo pessoas, muitas pessoas, dos dois lados da balança. Pessoas lá, tem mais aqui, e aí? Onde está? Pessoas no meio, pessoas lá em cima, pessoas embaixo da balança,
pessoas do lado direito da balança, pessoas fora da balança, né? Pessoas que estão entrando na balança, pessoas que estão saindo. O que significa essas pessoas fora da balança? Por que elas não estão na balança? Tem muita gente na balança, né? O que significa, então, aí essas pessoas que ainda não entraram nessa balança? Alguns estão correndo da balança. Você corre da balança? A quarentena comeu para chuchu, né? Comeu muito, só frango, mini chique, hambúrguer, pizza, entupiu, né? Não tem balança que aguente, né? Então veja só, galera. Olha aí, o que significa de certa forma essa balança, essa imagem para nós? Estão vendo pessoas, essas pessoas de certa forma estão formando uma balança, e o que podemos estar observando aí? O que isso pode mostrar para a gente? De certa forma, então, isso pode mostrar algumas coisas em relação ao tema, decidir como conviver dentro da balança, uma vida equilibrada. A balança serve para pesar, serve também para mostrar, e quando se fala de justiça, fala-se também de equilíbrio, equidade, igualdade, né? Qualidade de vida e uma série de outras cositas que vamos acompanhando. E aí eu separei algumas palavras que podem apresentar para nós. Ó, apareceu aí 3 palavras que eu já mencionei aqui. Equilíbrio, a balança, de certa forma, a balança da justiça, né? De certa forma, mostra essa ideia de equilíbrio, igualdade, poderia colocar aqui também equidade, bom? E justiça. Justiça seja feita. Equilíbrio, igualdade e justiça. Né? Equilíbrio entre as pessoas, igualdade entre os seres e justiça entre todas as pessoas. Justiça seja feita, não é verdade? Então, e aí a gente vai estar trabalhando então essa ideia nessas três direções aí de equilíbrio. Será que existe realmente essa questão da convivência? Você pode talvez ter ouvido assim: eu sou uma pessoa equilibrada. Em que sentido? Calma, tranquilo, paciente, econômica, não gasta com qualquer coisa. Você é uma pessoa equilibrada, controlada, não é tensa, não é nervosa, não se desespera à toa, não fica ansioso, não fica receoso, não fica rancoroso. Eu sou uma pessoa equilibrada. Quem é, né? Quem é? De certa forma, né, o contrário disso é o desequilíbrio, né? E vai todas as coisas que batem contra aí também. Igualdade, né? Vem de igual, de ser igual, de separar as partes, né? Tem uma Coca-Cola que sobrou no domingo à noite na segunda de manhã tá lá 2, 3 dedos só da Coca-Cola, e você tem que dividir de igual forma entre você e o Adriano, você e a Alicia, tem que dividir certinho. Se você está sozinho, você é o dono da Coca-Cola, você não precisa dividir com ninguém. Mas se dividir e não forem partes iguais, é problema de convivência, na verdade. Justiça, aplicação de regras e leis, justiça seja feita, ou cadê a justiça desse país? Quem é que vai aplicar a justiça? Não tem esses problemas, não gosto de Coca-Cola e não tenho irmãos. E Júlia já resolveu o problema dela aí. Mas você tem que dividir com alguém aí? Normalmente tem alguém, eu sempre cito o irmão, que é um exemplo mais próximo. Às vezes é com um pai, ou com uma tia, um sobrinho, né? Um suco, né? E tal, ou um pedaço de pizza, né? Então, eu sempre dou esses exemplos mais práticos aí, mas pode ser outra coisa aí também, viu? Tipo assim, o tempo da TV, hoje, né, não tem mais muita questão desse tempo da TV não, né? Não tem TV no quarto, tem TV na sala, TV na cozinha, TV no banheiro. Eu fui umas dias numa casa aí, tinha TV no banheiro, viu? Fui visitar um pessoal aí, televisão no banheiro. Oh, meu Deus, mal mal tem uma na sala.
cara tem a TV no banheiro, meu Deus do céu. É, TV no banheiro, gente. Tá lá ainda, você fica assistindo. Suco da briga aqui em casa aí, a Maria Luísa falando que o suco dá confusão lá, ó. Né? TV no banheiro, isso aí, né? Mansão tem mesmo, é um casarão, o cara tinha um casarão. É, fiquei até com medo de fazer alguma coisa naquele banheiro, viu, gente? Quando eu entrei lá, fiquei sem aquela TV olhando pra mim assim. Tem banheiro de mansão que tem até sofá, é verdade, até sofá. Tem banheiro que é o tamanho da minha sala aqui de casa. Né? Que injustiça, né? Podemos trabalhar aí da questão de justiça. Não, o camarada, de certa forma, conseguiu o direito, né? Foi, trabalhou para que tivesse esses tipos de luxos. E é uma coisa que a gente vai falar também, aí, essa questão do luxo, o luxo, aquilo que de certa forma vai acima do essencial, até que ponto isso pode ser saudável ou não, sustentar um luxo, sustentar, né, alguma coisa. A gente pode discutir e debater isso daí, enquanto Maria Luísa vai ter que decidir daqui a pouco a questão do suco. Quem fica com suco pode ser comprado, né? E tal. Vamos passando aqui. Olha aí. Ainda na página 2 temos algumas perguntinhas nessa direção aí do equilíbrio, da igualdade, da justiça. E a perguntinha é a seguinte: todos têm os mesmos direitos e deveres? Parece uma resposta, uma pergunta um pouco óbvia, né? Assim, bem clássica e bem prática, sim ou não? Todos têm os mesmos direitos e deveres? Parece simples a gente responder sim. Talvez a gente pode dizer no papel, no escrito e na lei, sim. Inclusive está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Está lá, artigo 1, quando os seres humanos nascem, são livres e iguais e assim devem ser tratados. O artigo 2 fala, todos são livres, têm direito a isso, direito àquilo. Papapá, papapá. Então, no papel tá bonitinho. Tá lá. Tá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos têm os mesmos. Sim. A grande questão é se na prática, se na ação, se na atitude, se no comportamento existe então essa balança de igualdade, de equilíbrio e justiça. E aí então que a gente começa a perceber que esta é uma pergunta que, se formos considerar o papel, tá show. Mas se formos considerar então o dia a dia das pessoas, aí começamos então a encontrar algumas divergências. Então, a outra perguntinha que temos aí na página 2, está bem embaixo aí, né? Quem pode ser considerado autoridade? Eu encontrei essa imagem aí. Alguém aí que está de plantão aí sabe de que imagem é esse desenho aí, essa patente alta aí? Alguém sabe o que é essa patente alta aí? Rapaz, Julie. Julie rapaz, Julie. Aí, Julie, fera aí, acertou. Deixa eu ver, Maria Luísa, Julie. Show de bola, rapidinho. Eu achei que vocês não iam descobrir, não. Acho que só eu mesmo que, né, eu jogava, mas não jogo mais. Ah, tá, Maria Luísa. Ainda bem. Aí, a Júlia até colocou aí a patente desse desenho aí, que é de mestre, né? Coloquei para ilustrar exatamente quem pode ser considerado autoridade, patente alta, né? Respeito o moço, cadê o bigodinho, bigodinho grosso, respeito o moço, cadê, deixa eu, aqui, respeito o moço. Bom, nós vamos encontrar essa questão da autoridade então, e aí essa pergunta tem a ver patente alta e top global no início da temporada. Boa, 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 boa. Equilíbrio, igualdade e justiça. Ou seja, quem é que vai fazer valer essa questão do equilíbrio? Quem é que vai colocar? Quem é a autoridade que vai fazer, então, valer essa questão de justiça, de igualdade e equilíbrio? E aí, na família, quem é? No Estado, quando eu falo Estado, eu falo, então, aí as políticas e as polícias, de certa forma, que cuidam da segurança, cuidam das leis e tal, os chefes, nesse caso aí, de alguma outra forma, né?
de governança. Então, quem pode ser considerado a autoridade para aplicar essas três questões: família, Estado e chefes? Patente alta é top global no início da temporada. Boa, 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 boa. Então, parabéns aí, um ponto aí para quem acertou aí a questão desse desenho aí. Deixa eu dar um ponto aqui, deixa eu colocar aqui um ponto para a galera aqui. Pô, pessoal, deixa eu achar o mouse. Aí um ponto para vocês, viu? Mandei aí embaixo. Free Fire. Bom, agora vem para o seguinte. Ainda temos... Que pontinho, né? Pô, bonitinho. Agora vem aqui comigo aqui. A vida seria melhor ou pior sem regras? É uma perguntinha intrigante, né? A vida seria melhor ou pior? Talvez a vida seria melhor sem algumas regras, não é sem regras, mas às vezes tem alguns lugares que tem regras demais, na verdade, regras demais. E em alguns outros lugares, regras de menos. Imagine, então, na sua casa, se não existisse regra nenhuma. Imagine. A sua mãe falasse assim, seu pai falasse assim: a partir de hoje, não tem mais regra de nada aqui. Vocês são livres, pode fazer o que quiser. Deus o livre. Oh, meu Deus, nem pensando um negócio desse, né? As pessoas são obrigadas a cumprir regras o tempo todo? São perguntas, questionamentos. A outra perguntinha é: devemos obedecer a todas as regras que existem? Não sei se vocês lembram 2018, não sei se foi 2017, 2018. Foi 2018, não estou lembrado qual o ano. Teve um ano aí que a polícia entrou em greve, ou seja, do Estado, a autoridade do Estado que representa a segurança no Espírito Santo entrou em greve. Não sei quanto vocês lembram, foi início do ano de 2018. Estou só confundindo, não sei se é 17 ou 18. O que aconteceu quando o Estado, de certa forma, ficou desprotegido? Ou seja, não tinha aquele poder de polícia, aquele poder de dar a segurança. A gente precisou ficar trancado dentro de casa, porque enquanto isso na rua acontecia o auê, né? As pessoas estavam então aí correndo risco de muitas coisas. Houve muitas mortes e tal, e pá, ladrão roubando ladrão, as pessoas entravam na loja, arrombaram lojas, foi um caos, um caos. Então imagine então um estado, um país, um lugar, uma família sem as regras. Logo, podemos observar então que essas perguntas: a vida seria melhor ou pior sem regras? Sem regras, absolutamente seria pior. O que a gente pode então é tentar trazer a questão do equilíbrio, né, para que a gente possa é, ter pelo menos uma sensação em algum momento da nossa vida que a gente é livre, que a gente pode fazer algumas coisas. Tá? É, lembra quando você era pequenininho, sua mãe levava você lá no Parque Moscoso, né? Levava você lá no Parque Moscoso e falava: olha, pode brincar o que você quiser. Aí você corria desesperadamente lá na areia, lá no cavalinho. Aí até que ela chega assim: ei, no cavalinho você não pode ir, não. Vem do Parque Moscoso, não pode ir no cavalinho, então não pode brincar, né? Então, assim, até que ponto existe essa liberdade de poder fazer algumas coisas? Então, as regras, elas de certa forma, vamos entender e compreender que são úteis, né? Vem comigo aí na página 3. Já estamos caminhando aí, página 3. Olha aí, ó. Quando chegamos a este mundo, somos recebidos por nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, né? Você lembra do seu aniversário de primeiro aninho? Acho que não, né? Do seu primeiro aninho, talvez do 2 você lembra, agora de um, acho que ninguém lembra, não tem como lembrar o aniversário de um aninho, mas você só vai rever então algumas fotos, você vai ver que vestiram você, né? Vestiram você de príncipezinho, de princesazinha e tal, e você de certa forma foi
né, ali obrigado a ouvir aquele palhaço rindo e tal, e enquanto todo mundo se divertia, tem fotos suas chorando desesperadamente, sem entender absolutamente nada, mas coisa de família, questão da convivência, né? Com o tempo, as relações com essas e outras pessoas revelam-nos a importância e os desafios de conviver, e essa questão do conviver é a palavra que significa viver com os outros, conviver com os outros. E vamos seguindo aí. Em meio a esses desafios, essa questão da convivência, deparamos-nos com regras que muitas vezes contrariam o nosso desejo e de nossa liberdade. Você que aí que pode sentar no sofá, colocar o cachorrinho em cima do sofá, comer, jantar, dormir, roncar, fazer tudo em cima do sofá, mas lembre-se que nem todo mundo tem essa liberdade de poder fazer, almoçar no quarto, levar o prato lá para o quarto e tal, né? Toda essa liberdade que você tem aí, nem todos possuem. Existem alguns lugares, algumas casas que têm algumas regras, algumas limitações para o bem-estar. Muitas vezes a gente não entende, ó, regras que já existiam antes mesmo de nascermos ou que vão surgindo no decorrer da nossa vida. Nem sempre gostamos delas, mas frequentemente sentimos-nos obrigados a obedecer a elas a fim de evitar a havaiana ou o cantinho do pensamento, né? Então, algumas coisas interessantes aí. Diante disso, você já se perguntou por que existem regras e leis? Claro, a gente já fez isso. O que devemos respeitá-las? Qual é a diferença entre elas? Ou ainda, por que algumas pessoas detêm autoridade para exigir a nossa obediência? Se nem autoridade, se nem patente tem, se nem precaution elas possuem? Talvez você não lembre, mas essa imagem que está aí na página que eu coloquei aqui, né, no PowerPoint, é uma imagem de uma atividade que muitos fizeram na aula de filosofia no quinto ano. Regras e mais regras, regras são úteis. Lá no quinto aninho, né, a gente fez esse trabalho aí. Lembra desse, não sei se vocês lembram da questão do reizinho mandão, né? Existia um reizinho que queria mandar em tudo e ele criava regras para tudo, ele criava regras úteis e regras absurdas. Aí você teve que criar regras absurdas e tal. Algumas vezes até achamos que algumas regras são mesmo absurdas, né? As regras são normas de condutas que foram combinadas ou estabelecidas e devem ser seguidas em determinados locais ou situações de acordo com os costumes. As leis são regras elaboradas pelas autoridades, prevendo direitos, deveres, proibições e punições para os membros de uma comunidade. Então, observe, atenção, a diferença de regra e leis. Então, veja aí, ó, regra, normas de conduta que foram combinadas, estabelecidas e devem ser seguidas em determinados locais. Então, as regras não necessariamente estão escritas. Por exemplo, em nossa casa existem muitas regras, elas não estão escritas, elas foram ditas por alguém, né? Não estão lá na geladeira, a não ser que alguém foi obrigado a colocar as regras na geladeira para que você obedeça. Celular, só até meia-noite, abrir a geladeira, sujou, lavou, papá, roupa tem que ficar dentro do guarda-roupa, no banheiro, use pouca água e tal. Essas regras que, de certa forma, são e que variam de um lugar para o outro. Mas as leis são regras elaboradas pelas autoridades, prevendo direitos e deveres, proibições e punições para os membros de uma comunidade. Um ganho maior aí em relação à questão das regras. Essas perguntas já provocaram reflexões em pessoas dos mais diversos períodos e lugares, entre elas os filósofos também colocaram o dedo aí no sentido de vamos tentar entender essas regras, vamos tentar por que existem essas regras, para quê? Para o bem-estar da convivência das
pessoas. Olha aí, interessante, na imagem que você tem na apostila, né? Um pai falando bem assim, um pai grandão, alto, forte, falando aí, ó, para os dois filhos, né? Eu já vi essa imagem aí. Ó o pai falando, o pai vira assim para o filho e fala assim: vocês vão ficar sem celular por 3 dias, por não voltarem do parque na hora combinada. O pai pegou pesado. 3 dias sem celular? Você já ficou mais? Isso é um absurdo. É uma regra, é uma lei absurda ficar sem celular 3 dias. Alguém aguenta ficar sem celular 3 dias? Olha a outra aí, ó. Avançar o sinal vermelho é uma infração gravíssima, com um valor de multa para o motorista que perde 7 pontos na carteira. Então tem ali o policial, polícia, tentando aplicar a regra a uma lei. Então, no canto de cá, uma regra, no canto de cá, uma lei. Só para exemplificar a diferença de regras e leis. Nós vamos falar muito, vamos ver alguns filósofos que abordaram esses temas, que falaram sobre essas questões importantes. E antes que a gente se rebele, antes que a gente se revolte por conta de algumas regras, por conta de algumas leis, antes que a gente vire um infrator, né? Antes que a gente corra ou fique de castigo, é muito bom, é importante a gente saber o porquê dessas regras, o para quê, exatamente para uma boa convivência, decidir como viver. Hoje, de certa forma, foi uma introdução aí à apostila, então foi muito mais um bate-papo, muito mais uma conversa, muito mais uma explanação sobre o que a gente vai ver, mas eu queria chamar a sua atenção, né? Então isso é muito importante para você aí, aluno do 8º ano B. Já foram lançadas, né, aí 4 atividades em relação ao segundo trimestre, e todas elas pontuadas. Uma trilha, 3 atividades aí, ó. A trilha Corpo e Liberdade, que vale 5 pontos. Lembrando que dos 33 alunos matriculados aí no 8º ano B, apenas 22 entregaram essa atividade pronta. Dá uma passadinha lá, dá uma olhada lá. Trilha, volume 3, Corpo e Liberdade. Da atividade Reflexão Divertida, que vale 3 pontinhos, dos 33, apenas 21 alunos fizeram a atividade. As outras também, que são pontuadas, a atividade A Beleza e a atividade Pensar por Si Mesmo. Olha só, a atividade Pensar por Si Mesmo, essa 4 aí, ela está vencendo hoje. Vai lá, porque entregar depois do prazo pode ser que você perca algum ponto ou perca algum pontinho. Mesmo você fazendo tudo certinho, pode estar perdendo ponto por não estar entregando dentro do prazo. E isso é muito importante, viu? Olha lá, ó, atividade Pensar por Si Mesmo vale 4 pontos. Se você somar aí, ó, 5, 3, 3, 4, só aí já são 15 pontos. Então, se você fez, você não fez, tem dúvida se fez ou não fez, se entregou ou não entregou, manda um e-mail para mim lá no Portal Positivo, viu? E aí, na próxima semana, eu vou estar mandando os nomes dos alunos que não fizeram para entrar em contato com esses alunos. A coordenação vai entrar em contato com os alunos para saber por quê, qual foi a dificuldade, por que ainda não entregou, né, se teve alguma dificuldade, se está tendo, né, por que ainda não fez essa atividade que estão sendo propostas aí, ó. Trilha, atividades de reflexão divertida, a beleza e atividade de pensar por si mesmo. Dá uma passada lá, verifica se já está tudo ok, não deixa embolar. Aluno que deixa para tudo fazer tudo de uma vez só, fica complicado, às vezes não faz direito, faz um pouquinho hoje, faz outro pouquinho amanhã, se organiza, vai lá no Excel, bota uma planilha lá de datas e atividades para você se controlar aí nas suas atividades, viu? E foi aberta hoje, bom, mais uma trilha aí para concluir, de certa forma, as atividades. Bom, mais uma trilha, ó. Unidade 3, um corpo que convive, o que nos move, pensar por si mesmo. Essa trilha faz referência à apostila volume 3. Lembrando que as trilhas têm visualizar a trilha, sondagem, reforço, conteúdo e avaliação. Se você só passar na trilha e não fizer nada, vai constar para mim que está em andamento, ou seja,
foi lá, mas não fez. Você tem que fazer a atividade, concluir, para constar para mim que você fez a atividade. E essa trilha está aberta hoje, foi aberta hoje das 9 e vai até o próximo dia 30 de setembro, ou seja, na próxima quarta-feira, às 23h59. Ok? Então, não deixe para depois, lembrando de que a gente vai entrar em contato com os alunos que não fizeram as atividades aí e por que estão tendo alguma dificuldade e tal. Verifica lá se você fez tudo certinho, porque já estamos avançando, já chegando para o final aí do segundo trimestre, já estamos quase fechando aí a pontuação. E se você ainda não fez, está perdendo aí o tempo. Vamos lá, galera. Não perca no tempo. É facinho as atividades. Pá, copiou, respondeu, mandou de volta, corrigir. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Qualquer dificuldade, a gente está às ordens lá no Portal Positivo. Manda um e-mail perguntando e a gente responde para você, viu? Alguma dificuldade, alguma dúvida, alguém não entendeu? Lembrando que foi aberta hoje mais uma trilha. Então, ó, total de 2 trilhas e 3 atividades. Só aí, somando com essa trilha que vale 5 pontos, agora já são 20 pontos na parada aí, viu, gente? 20 pontos. Isso significa que quem fez tudo certinho até aqui, de certa forma, já alcançou a média. Se você fez tudinho, está tudo ok, né? A gente depois vai estar mandando aí a pontuação para vocês também poder fazer o controle. A gente vai fazer isso em breve. Bom, ok? Nenhuma dúvida? Todo mundo beleza então? Então quero chamar a atenção aí, ó, dessa galera que não fez as atividades. O tempo está acabando, o prazo também. Aí depois vai ter que fazer uma outra avaliação de recuperação e tal. Não deixe isso acontecer com você, ok? Fica dado o recadinho aí. Tenham todos um ótimo dia. Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela sua participação.